seja realmente essa referência para nós. Amém? Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Graça e paz daquele que era. Maranata, ora vem o Senhor. Bom, o pastor ele tá botando isso aí, essas incumbências aí, mas eu espero em Deus que, de alguma forma, nem que seja uma palavra, uma frase, o Espírito Santo queime no coração de todos nós. Antes da gente orar, todo mundo tá com papelzinho, não tá? Levanta a mão assim, ó, tô com papel. Amém. Todo mundo tem caneta ou lápis? Não? Quem não tiver, compartilha. Tá bom? Vamos fazer um exercíciozinho aí antes da gente começar a nossa introdução aqui. Eu não escrevi aí eu quero que os irmãos escrevam no papel aí. Embaixo, no meio da folha, os irmãos vão escrever assim, ó, como eu vou servir alguém hoje ou durante a semana. Escreve aí, como eu vou servir alguém essa semana. Só botar no meio da folha aí para ter espaço na parte de cima e espaço embaixo. Pessoal que estiver em casa, a gente vai fazendo a dinâmica, você pega um papel aí e escreve o que Deus falou comigo, e aí embaixo você vai botar assim, como que eu vou servir alguém essa semana. Então abaixa um pouquinho o meu também. Foi? Amém? Glória a Deus. Qual é a ideia do papel? Para a gente ter o exercício, e toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou focar nisso aqui. Eu sei que já tem muita gente que escreve, mas a gente tem memória falha com muitas coisas. E aí, no grande dia, Deus vai te perguntar, e aí, meu irmão, meu filho, daquilo tudo que eu te ensinei nessa caminhada, o que você aplicou? Aí você não vai poder falar, Jesus, eu não lembro, eu esqueci. Então a gente precisa ter essa prática de escrever. E essa dinâmica que eu trouxe hoje é simbólica, tá? É só pra gente ter essa consciência. Quando a gente for vir estar em celebração, estar nos estudos bíblicos, trazer papel, caneta, para anotar aquilo que Deus está falando conosco. Porque não é o pastor que fala com a gente. Se a gente pensar que, às vezes é inconsciente, quando a gente fala assim, o pastor falou, o pastor disse aquilo, a gente inconscientemente está terceirizando o negócio. Porque se o pastor falou, não tem implicação em mim. Mas quando o pai fala, aí, meu filho, não tem desculpa. Então, o exercício é esse. O que Deus falou contigo, comigo, e o que você vai fazer essa semana para servir alguém. E até o final dessa celebração em comunhão, eu espero que você... Tá bom, tenha a ousadia de cumprir isso. Quem não tem papel e nem caneta, levanta aí. Duda vai distribuir. Irmãos, você que está em casa, aproveita já para ir correr e pegar. Então é isso, com esse papel, com essas duas perguntas, espero em Deus que você responda até o final do culto. E você vai meditar nisso, nesse papel. Porque hoje, beleza, mas amanhã tem as tribulações do dia a dia. E aí você vai revisitar isso, como a gente aprendeu semana passada com o irmão Elton. A gente vai ruminar aquilo que Deus falou com a gente e para botar em prática isso aí. Então, vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Pai, beleza? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que estamos aqui de celebrar, Pai, de nos doar uns para com os outros e celebrar o Teu amor, a Tua graça dispensada em nós e celebrar que também nós estamos dispensando na vida do outro. Então, que o Teu Santo Espírito
queime profundamente no nosso coração, incomode, nos deixe indesculpáveis para tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer e tem nos dito desde a hora que a gente chegou aqui de manhã até esse momento, nos louvores, no momento com as mensageiras, com as crianças, com tudo que a gente faz liturgicamente, simbolicamente, mas que é para a tua honra e tua glória, e que o teu Santo Espírito encha o nosso coração e encha a nossa mente, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a gente vai, é um bate-papo, tá? Eu não sou, já falei isso da outra vez, mas não tenho nenhuma formação teológica assim, de estudar e de ficar falando, mas assim, vai ser bate-papo, algumas coisas que quem já está andando comigo aí, nos jovens ali. Inclusive, sexta-feira, a gente tem um encontro dos jovens aí, vem, 8 horas da noite, é um bate-papo, só uma conversa, e aí vai fluindo. Então a gente vai batendo papo, e eu espero em Deus que você esteja com o coração aberto, com a mente aberta, para receber tudo aquilo que o Espírito Santo está falando às igrejas. Bom, o tema é: o amor gera uma ação. A gente está aprendendo sobre maturidade. E tudo que a gente vai falar aqui, conversar, é no âmbito da maturidade. Eu só vou trazer um pouco para uma... Faz parte da maturidade, mas eu vou falar muito sobre amor. Se alguém estava aqui da outra vez que eu tive aqui em cima, eu vou falar basicamente a mesma coisa, só que de outra forma. Porque é isso que Deus tem queimado no meu coração, gente, que eu tenho vivido e que eu tenho sido moído nisso. Então, que o Espírito esteja em todos nós, dando discernimento. O amor gera uma ação. Cristo nos ama e esse amor teve uma ação. Qual foi a ação maior da representação do amor de Deus? Pode falar aí, gente. Qual foi? O amor de Deus, qual foi o ápice dessa representação? Crucificação. Mandou o seu filho para morrer numa cruz e nos salvar. Então o amor gera uma ação, e essa ação nos leva para o caminho do amadurecimento. Irmãos, pensa o seguinte, a gente tem falado sobre amadurecimento, e eu vou falar que estou falando sobre amor. Só que se a gente ficar enclausurado dentro de nós mesmos, a gente não vai poder amar ninguém, porque o amor só existe na relação. Deus é amor. E por que Ele é amor? Porque Ele é triuno. Existe uma relação de três ali: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus só é amor porque existe uma relação, existem outras pessoas naquela relação. E ficar dentro das nossas vidas, dentro do nosso casulo, não tem como a gente amar, não tem como a gente expressar esse amor. E Deus nos ensina no maior mandamento: ame a Deus e ame ao próximo. É amar o Pai e amar os nossos irmãos. Por amar ao Pai, vamos botar aí que é um pouco mais fácil, o pastor tem falado sobre muito isso. Mas amar os irmãos, dá um certo trabalho, dói um pouquinho mais. E aí, nesse sentido assim, da gente se colocar em movimento, como é que eu posso dizer? Em desconforto. Pensa assim, amar é se colocar em desconforto. Se você está confortável, alguma coisa está estranha aí. Porque se você está muito confortável, cara, é igual fazer atividade física. Não tem como você achar que é fazer atividade física e não está sentindo dor nenhuma. Você vai sentir alguma dor, não a dor errada, a dor certa, a dor de que está se movimentando. E aí você vai passar pelo esse processo. Agora, se você vai para uma academia, fazer uma barra, vai fazer uma corrida e não está doendo nada, é porque você não saiu da zona de conforto. Você não está se movendo para doer, para amadurecer em resposta àquilo que você já recebeu, em resposta àquela sua atitude, o amor. Então, o Senhor nos ensina que filhos maduros não ficam esperando mais os sinais
e maravilhas dos céus, como quem espera uma solução pronta. Filhos maduros entendem que são do alto, que são nascidos do trono do Pai, e por isso agem conforme a vontade dele para revelar as virtudes do Eterno. E isso resulta nos sinais e maravilhas que nós realizamos ao nosso redor, transformando o ambiente em que estamos inseridos. Todo o nosso ambiente, não é só dentro de casa, precisa ter uma ação aonde você trabalha, no que você vai estudar, na qual faculdade que você vai escolher, os adolescentes aí lá na escola, como que você vai agir. Intencionalmente, precisa ter uma ação, você precisa expressar aquilo que o amor, as virtudes do Pai. Vamos ler Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, 37 ao 40. 40 não, 39. Amém? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Como eu estou falando da gente expressar aquilo que a gente, esse amor, desde o nosso acordar, essa segunda frase aí, de como que eu vou servir alguém, é intencional para isso, para a gente expressar tudo aquilo que a gente está aprendendo. Assim, irmãos, a mensagem hoje assim, não vai, é esse bate-papo, é essa conversa. A gente precisa expressar intencionalmente, seja em qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente não pode viver de maneira automática. Primeira coisa que a gente acordar: Deus, qual é a tua vontade hoje e quem eu vou abençoar? E você vai abençoar alguém, nem que seja com um abraço, nem que seja com um WhatsApp: bom dia, como é que você vai? Na simplicidade, em qualquer coisa. Porque a gente, muitas vezes a gente toma decisões na vida sem nem falar com Deus e nem saber se aquilo vai abençoar ou edificar alguém. E aí, vou trazer para coisas práticas. O trabalho que eu fiz, o trabalho que eu tenho, eu faço mais pela necessidade de sobreviver ou porque eu vou expressar o amor, as virtudes do Pai ali. É óbvio que a gente tem as circunstâncias vão levando a gente para muitas coisas. Mas se a gente tem clareza do Pai, beleza, que eu tomei uma decisão lá atrás que não foi muito legal e hoje eu estou fazendo isso aqui. E a partir disso, eu vou mudar e vou para frente. Adolescente que vai se formar ou já está pensando em faculdade, cara, qual é a virtude do Pai que vai se revelar naquilo que você vai fazer? Ou você foi ensinado e você pensa que você vai fazer algo para ganhar dinheiro. Você é advogado porque advogado dá o dinheiro, né? Entende como é que a gente, com pequenas decisões, a gente tira Deus a gente sai do centro da vontade? E a gente tem aprendido, o pastor, 18 anos, fala praticamente a mesma coisa, só que de formas diferentes e aperfeiçoadas, porque ele vai se aperfeiçoando também, vai amadurecendo. E a gente precisa expressar isso. Seja no trabalho, quem é mais velho, que diz, no trabalho no Rio, não tem tempo. Cara, como a gente tem aprendido, não tem essa de não tem tempo. Cara, se o tempo é de Deus, como é que você não tem tempo? Até que dentro do templo mesmo, a gente pode fazer coisas e não necessariamente estar debaixo da vontade dele. Está expressando esse amor. Como da outra vez eu expliquei para os irmãos, eu posso estar muito bem ali mexendo no som, mas aí só fazer por fazer.
porque é uma obrigação, e não entendendo que aquilo que eu estou fazendo tem que expressar a vontade do Pai. Seja no cuidar de uma criança, não precisa ser, vou montar uma ONG, uma coisa grande, mas o teu chamado, a tua vocação é cuidar dos teus filhos, para os teus filhos abençoar o mundo. Agora já tem outra gente, tem outras pessoas que pode estar, poxa, estou vendo que o bairro está com problema numa área pedagógica. Cara, eu vou trabalhar para isso. Não é assim, um incômodo que não tem ação. A gente precisa trazer para o nosso coração algo que incomoda a gente e a gente ir ao encontro disso. Vou dar um exemplo prático, irmão. A gente está em casa. Pô, Felipe, o som estava meio assim. Poxa, vocês podiam fazer assim. Só que aí eu falo com a pessoa, pô, mas a gente está com uma pequena mão de obra, tem que se aperfeiçoar. Né? Por quê? Quando eu falo isso, eu chamo a pessoa à responsabilidade. Poxa, se você está vendo, se você está sentindo que pode melhorar, então, pô, vem, abraça a causa e faz alguma coisa. Estou falando isso no sentido de alguém fazer lá, não. Mas, assim, no nosso dia a dia, se está vendo uma coisa, um problema, cara, você é filho e tem autoridade para fazer isso. Não autoridade no poder, mas autoridade para expressar as virtudes do Pai, o amor. Então, se você está vendo, cara, vai e abraça a parada. Vai com medo. Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Entendeu, irmãos? Assim, eu quero evocar essa questão das coisas práticas, da gente abençoar mesmo, de ir em direção a isso, porque a partir do momento que eu vou em direção a esse movimento de fazer algo, o amor vai se aperfeiçoar e eu vou estar mais maduro. E aí, tendo mais maduro e estando debaixo da vontade de Deus, eu vou amando Ele vai me amando, e a gente vai expressando isso na comunidade. A nossa vida precisa ser referência. A sua vida dentro da rua precisa ser referência. Dentro de casa, do lado de fora, na igreja, em tantos lugares, nas nossas decisões. E aí eu vou repetir o texto que eu li antes. O Senhor nos ensina que filhos maduros não ficam esperando mais os sinais e maravilhas dos céus. O bairro está pegando tudo aí, está complicado. Irmão, é sua responsabilidade. Eu não sei o que fazer. Dobra o joelho e vai orar. Deus, aonde que eu vou me encaixar? E você vai procurar, você vai se indispor para sair do seu conforto, da sua casa, e vai arranjar um jeito de ajudar, de abençoar as pessoas. Por exemplo, Loiane, cara, eu vivo com Loiane, que Loiane ama estar com as crianças, de abençoar, e ela bota a cara mesmo, e briga, e vai, e está trabalhando na prefeitura, e se indispõe, e corre risco de perder o emprego, mas é isso, cara. A gente está empreendido, que nível de maturidade é essa? Que é isso, a gente correu o risco de perder até emprego, ficar sem dinheiro, por quê? Porque está debaixo da vontade do Pai. Pode ter certeza, quando a gente está debaixo da vontade dEle, as coisas vão acontecer, independente da dificuldade. Continuando no texto, maravilhas dos céus, como quem espera uma solução pronta. Filhos maduros entendem que são do alto, que são nascidos do trono do Pai. Por isso, agem conforme a vontade dEle para revelar as virtudes do Eterno. E isso resulta nos sinais e maravilhas que nós realizamos ao nosso redor, transformando o ambiente em que estamos inseridos. Vamos ler Juízes 6. Juízes 6, do 11 ao 16. Juízes 6, do 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Gideão estava trabalhando.
sendo que os midianitas tinham invadido lá, ali a região onde Gideão estava, e eles consumiam tudo, usufruíam de tudo e não sobrava nada, não regava a terra e o pessoal passava fome. Então, por isso que Gideão estava escondido. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o bairro está assim, está assado? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel nas mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Senhor, eu moro lá no saco, lá no Vale das Pedrinhas, no brejo, no fim, onde o vento faz a curva. E aí Deus vai e responde: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Se a gente ficar esperando que Deus vai descer e vai fazer uma coisa, irmãos, a gente está no modo de maturidade, modo ativado maturidade. Você é filho dele e você tem autoridade para fazer a vontade dele, para fazer a diferença. Deus vai fazer sim sinais e maravilhas, mas a partir do momento que você se mover em direção a isso. Vamos ler Colossenses 2, 9 e 10. Colossenses, a gente vai passear bastante pela Bíblia. Colossenses 2, 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Repita comigo: somos plenos em Cristo. Fala. Somos. Mais uma vez. Somos. Amém? Então vamos pular para 2 Pedro 1, 3 e 11. Está aí pertinho. 2 Pedro 1, capítulo 1, de 3 a 11. Amém? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Vou repetir. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua virtude, à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade. Pausa. Fraternidade, tudo aquilo que a gente tem um senso comum, que a gente comunga de pensamento. E aí ele vai falar, a fraternidade, o amor. Quem já viu briga de torcida do mesmo time? Fraternidade, só que sem amor. E a igreja tem que ser fraterna, baseada no amor. Continua. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos,
Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volto lá no versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Repita comigo: temos tudo. Fala, irmão, temos tudo. Mais uma vez, fala, temos tudo. Fala para você mesmo, temos tudo. Isso aí. Exercício da gente ruminar, como a gente aprendeu com o Elton. Pensar, temos tudo, cara. A gente não precisa de nada, porque quem é o nosso tudo? Deus. Eu posso estar faltando dinheiro, pode estar faltando comida dentro de casa, mas temos tudo nele, porque Ele é nosso tudo. Não é aquilo que falta do nosso estômago, mas Ele é nosso tudo. Mais um salto, pertinho, 1 João 3, 11 e 19. Primeira João 3, 11 e 19, do ladinho aí de Pedro. Primeira João 3, 11 e 19. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. O texto é bem claro. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Acordei segunda-feira, trabalharei, volto para casa, dou uma atençãozinha para a esposa e filhos. Terça-feira acordo, levanto, trabalho, volto. Quarta, levanto, trabalho, volto. Quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, não vou muito de manhã porque estou cansado, mas de noite eu vou lá receber. Irmãos, chegou o tempo da gente sair de casa. Eu vou abençoar alguém hoje. Não importa se o louvor está com a guitarra desafinada, se o som está ruim, se o pregador é ruim, se não traz mensagem nada, você vai vir para celebrar o seu agir que o Pai tem revelado para você durante a semana. Você vai vir celebrar junto com os irmãos e vai vir abençoar, porque culto é para sacrifício. Sacrifício de quem? Nosso. O sacrifício maior foi feito em Jesus, mas nós, como filhos, expressamos. Por que sacrifício? Porque se doar dói. Colocar-se à disposição do outro incomoda. Ah, não, eu tenho que ir para casa porque eu tenho que preparar o almoço. Mas aí tem uma pessoa com problema e precisa de alguém só para ouvir conversar. E aí você fica com aquela briga interna. Fico ou não fico? Meu estômago está com fome, meu marido, minha esposa está me esperando, meus filhos. E aí eu não dispenso todo o amor que Deus já nos deu
porque somos plenos em Cristo e temos tudo. E aí eu opto por eu controlar a minha vida. Repita comigo. E por isso o amor gera uma ação. Fala. Por isso o amor gera uma ação. Efésios 4. Não vamos ler, mas só para ter a referência. Efésios 4 diz que nós vamos revelar as virtudes que vêm do Pai. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso é viver de maneira digna da vocação em Cristo, que é amar, que é dispensar toda a sua, tudo aquilo que Deus já te deu. Porque Deus já te deu, você é filho. E aí agora você, assumindo a sua responsabilidade, vai dispensar de maneira prática. Não fica só no campo das ideias, mas de maneira prática. Seja no boa noite, seja no perguntar, e aí, irmão, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Precisa de comida? Precisa de qualquer coisa. Do mais básico, àquela coisa mais que seja mais difícil para você. E aí você compartilha com outras pessoas. Aqueles que ouvem a sua voz se tornam agentes de transformação em cada povo, nação da sua geração e das próximas. Nós precisamos deixar um legado, dispensar esse amor. Não sei se o pessoal que é mais antigo tem essa referência. Você conheceu fulano de tal, que era pai de fulano de tal. Aquela pessoa deixou uma marca. Por exemplo, a família de Salatiel. Muita gente conhece Salatiel, porque ele deixou uma marca. E nós precisamos ativamente deixar a nossa marca. Marca de quê? Não minha, Felipe, mas de filho de Deus que se responsabiliza. Seja no modo de agir. Vou chamar umas crianças para ir em casa tomar um café, porque eu quero conversar, você que é mais velho. Ou você que é mais novo, está dentro do colégio e não vai tomar certa atitude, não vai fazer certa dancinha no TikTok, porque você entende que você é um filho de Deus e você está lá para expressar o amor do Pai. E aí você vai se colocar numa posição de ridicularização. Você vai se colocar numa posição de ridicularização, seja no colégio, seja no trabalho. O Dinho não está aqui não, né? A gente brinca muito futebol, lá no quartel a gente fala muita coisa e ouve muita coisa e tem que ficar se policiando 24 horas. Porque a questão não é só a coisa externa, mas o externo precisa expressar aquilo que está interno, porque é de dentro para fora. Se você não dispensa nada, algo dentro de você está desencaixado, vamos botar assim, numa coisa mais branda. Algo não está no lugar da vontade. Nós temos que ser a expressão dos prodígios e maravilhas de Deus, não pelo poder, mas sim pela autoridade de filhos. Deus não chama pessoas disponíveis, Ele chama pessoas dispostas. Vou repetir, Deus não chama pessoas disponíveis, Ele chama pessoas dispostas. Repita comigo, Deus não chama pessoas disponíveis, Ele chama pessoas dispostas. E qual é a diferença? Se eu estou disponibilidade, quer dizer tempo. Posso ou não fazer. Posso ou não abençoar. Posso ou não estar debaixo da vontade. E essas são as pessoas disponíveis, que têm disponibilidade. Vou ver na minha agenda. Não sei. Pessoas dispostas não, elas estão inteiras. Elas estão inteiras para a vontade, independente do que seja, independente daquilo que te incomode. Não quero fazer isso não, porque isso está me incomodando. Se você é uma pessoa disposta, você vai fazer, porque você entende quem você é. Agora, se você não entende isso, e você vive para você mesmo, talvez eu vejo, às vezes dá até aquela cariocada, não, vamos fazer sim, e não vamos fazer. Você só dá aquela resposta, mas no seu interior sabe que não vai fazer.
E aí eu vou voltar aqui em Mateus 28, 18, 20. Mateus 28, 18, 20. Pode abrir aí, irmão. Mateus 28. Último capítulo de Mateus. 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei. Pausa. O que é isso? Ação. Deus está falando, vai. E aí o que ele fala depois? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vou voltar nisso. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se você se mover em direção ao amor, ao amadurecimento, ao próximo, Deus estará com você. Agora, se você não se mover e ficar enclausurado dentro de você, aqui está condicionado. E eu estarei sempre com vocês. E esse "e" é de condição, é de quê? Se você for, Deus fala, vai, ama. E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa ação? Eu sei que eu falei tudo dessa ação, e eu estou falando de tudo de como fazer, de como agir no trabalho, de como agir na escola, dentro de casa, com a família, com nossos familiares, e essa ação. Só que essa ação só vai existir se a gente voltar para a base, se a gente voltar para o fundamento. Irmãos, a gente não sabe amar. Não adianta eu achar que eu sei amar a Loiane, que eu não sei amar a Loiane. Porque se eu achar que eu sei amar a Loiane, eu vou cobrar dela, porque é isso que o ser humano caído espera. Fazer algo por expectativa de alguma coisa. E aí eu acabo até matando a pessoa, porque eu quero exigir dela algo que não tem como. E amar, irmão, só tem um jeito da gente saber como que faz. Falando com Deus. Deus, me ensina a te amar, porque tudo vem dele e volta para ele. Tudo vem dele e volta para ele. Por quê? Deus ama o Filho e o Filho ama o Pai. E Deus é Pai e Deus é amor. Então tudo vai e volta para Ele. E Ele é que nos ensina. Ele é que nos instrui. É debaixo da vocação dEle, da vontade dEle que a gente está. Então, uma pergunta, né? Como que a gente aprende isso? Buscando amar o Senhor, buscando a sua presença. Eu vou ler Mateus 22, de novo. Os irmãos já abriram aquela hora. Quem quiser abrir. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o Senhor e amar ao irmão. Esse mandamento resume a nossa comunhão. Comunhão com o Pai e comunhão com os irmãos. Comunhão com o Pai e comunhão com os irmãos. Porque se nós não buscarmos cumprir esse mandamento, corremos o risco de até trabalhar para Deus, mas jamais trabalharemos com Ele. Porque trabalhar com Ele é ouvir o coração dEle, é saber a sua vontade, é comungar com o Eterno. Como eu disse antes, você pode estar aqui trabalhando com as crianças, você pode estar aqui cantando, você pode estar aqui pregando, você pode estar lá na transmissão, no data show, pode estar fazendo o que for. Se você não tiver na relação com o Pai, você vai estar trabalhando para Ele, mas não com Ele. Quem lembra de Balaão? Balaão viu Jesus de longe. O anjo do Senhor apareceu para Balaão, o anjo, letra maiúscula, Jesus personificado ali, só que ele viu de longe. Ele até profetizava, mas não estava debaixo da vontade. Ele até fez para Deus, no caso a mula, né? Fez para Deus. A gente é mula ou a gente é filho?
A gente faz para Deus ou faz com Deus? Você pode fazer o que for. Você pode montar uma empresa que vai beneficiar o bairro, que vai beneficiar as pessoas que passam por necessidades físicas, intelectuais, o que for. Mas se você estiver sozinho, você não está trabalhando com Deus, você está trabalhando para Deus, porque a vontade dele vai ser feita, independente de quem vai fazer. Mas a gente tem a oportunidade de trabalhar com ele e saber a vontade dele e conhecer o coração dele. E para resumir isso que eu estou falando, eu vou abrir lá em Apocalipse 2, 2-7. Apocalipse 2. Carta à igreja de Éfeso. Pensa numa igreja que bomba. Igreja de Éfeso. Referência. E aí vai o anjo e fala: conheço as suas obras. Deus fala: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Irmãos, o pessoal estava trabalhando, estava revelando ali. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o que, irmãos? O primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Você pode fazer o que for, a igreja pode estar bombando aqui, irmão, abençoando todo mundo no bairro, fogo do céu pode estar caindo aqui, amém? Mas se você não estiver debaixo da vontade, da revelação, da virtude, vai estar muito longe daquilo que Deus quer, da vontade dele. O Ministério do Louvor pode ir subindo, para a gente ir concluindo. E aí, como é que a gente busca saber desse amor, aprender esse amor? Indo para o nosso secreto e falando com Deus: Deus, me ensina a amar. Ajoelhe-se no chão. Secreto não é um lugar específico. A gente pode orar em todo lugar, mas numa posição de coração, de que Deus, eu não sei de nada e o Senhor me ensina. Eu não sei amar, o Senhor me ensina. Eu não sei me colocar numa posição de desconforto, mas me ensina. Eu não sei amar a minha esposa, mas me ensina. Eu não sei amar o meu irmão, mas me ensina. Eu não sei amar aquela pessoa que fica enchendo meu saco, fica lá falando abobrinha, mas me ensina. Então a gente precisa fazer uma oração: Pai, eu não sei te amar, me ensina, porque eu te amando, eu vou conseguir amar o meu irmão. Eu quero ter fome de ti, eu quero sede de andar contigo, me ensina. Nós precisamos ter sede, irmãos, ter sede da presença do Senhor em nós, do Santo Espírito em nós, transbordando na gente. Nós precisamos ter fome da presença dEle, fome de conhecer o Pai, porque é só assim que a gente vai revelar a vontade do Pai. Não é o que a gente faz. O que a gente faz, existem diversas formas, cada um tem a sua especificidade, mas é baseado em que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. A gente precisa buscar esse amor, buscar aprender a amar a Deus, porque Jesus ensina que Ele amava o Pai e o Pai o amava, e Ele por isso nos ama. Jesus foi bem claro: eu vos amo porque o Pai me ama e eu o amo. E Deus já disse: eu amo vocês, porque senão Ele não teria dado o seu próprio Filho. Vou ler Salmo 27. Pode ir. E nós precisamos buscar, irmãos. Salmo 27:4. E eu medito muito nesse texto. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar o que? A sua orientação no seu tempo. O véu se rasgou e nós temos a liberdade de entrar
na casa do Pai, porque a casa do Pai está aqui. E a nossa casa física é apenas um quarto dentro do reino, porque Jesus ensina que na casa do Pai dele tem muitas moradas, e Jesus ensina: eu preparo. E nós temos esse acesso e precisamos buscar, porque nós não somos nada sem Ele. Nós não sabemos amar sem Ele e precisamos buscar a vontade dEle, como? Dobrando nossos joelhos e falando: Senhor, eu não sei. Senhor, me ensina a te amar, porque eu te amando, eu vou cumprir o teu maior mandamento, que é te amar em primeiro lugar e logo em seguida dispensar esse amor na vida do próximo. Precisamos ter fome, irmãos, fome e sede de buscar o Senhor. E é uma dualidade: quanto mais você busca, mais Deus vai te dar esse ensinamento de amar. E quanto mais Ele te dá, mais você vai ter fome, porque pensa que Deus é um mar e você é um barquinho pequenininho. Quanto mais você rema, mais você conhece. Mais rema, mais conhece. E precisamos trazer isso pra gente. Preciso amar ao Senhor, porque nada do que a gente vai fazer, se a gente não tiver fundamentado, baseado no amor, não adianta que 5 segundos depois que eu sair dali, alguém falar, Loiane for falar um negócio lá, falar no meu ouvido, eu já vou, miserável. E se eu não aprender a amar a Deus e dispensar esse amor, eu não vou ter a paciência, eu não vou ter o fruto do Espírito. E a gente precisa disso. Vamos nos colocar de pé. A gente precisa buscar a presença, buscar conhecer Ele. E essa é a vida eterna, conhecer o Pai e prosseguir em conhecê-lo. Jesus nos disse que a vida eterna é essa: conhecer o Pai e continuar conhecendo a Ele, buscar a presença, buscar continuar a conhecê-lo. Precisamos estar dispostos e não disponíveis para amar ao Senhor e amar o irmão, porque disponibilidade se enquadra em um estado temporal, ou seja, quando der eu faço, quando sobrar o tempo eu amo. Aqueles que estão dispostos são inteiros, estão de todo o coração. Não é que você não vai errar, mas você está inteiro na vontade de Deus. Então a gente precisa ter fome de amar o Senhor, fome de buscar aprender a amar a Ele, para a gente aprender a amar o nosso irmão. Então, cara, ame e haja. O primeiro mandamento é amar o Senhor, como a gente leu 2 vezes, e é imperatividade, e é um imperativo: ame o Senhor e ame o seu próximo. Medita nisso. Ame o Senhor e ame o seu próximo. Ame o Senhor e ame o seu próximo. Não tem opção. É ir. Só vai. Vai doer. É óbvio. A gente sempre que está aqui, enclausurado. Mas ame. Ame. É isso que o Senhor tem tratado na igreja, tem tratado comigo especialmente. Eu tenho meditado nisso. É difícil pra caramba. Muitas coisas externas já acontecem. Algumas pessoas, poucas pessoas sabem que eu compartilho. Mas, irmãos, ame. Se você está na escola, ame. Mas seja expressão do amor do Pai. Não pelos que eles estão fazendo, mas que você é diferente. E você conscientemente vai abençoar alguém. No trabalho, na faculdade. Busque amar. Busque amar. Eu queria que você pegasse da mão do lado da pessoa que está ao seu lado, fechasse os olhos. Você vai orar pela vida da pessoa. E você vai dispensar o amor que Deus já tem te dado. Você vai dizer: Senhor, que eu consiga amar essa pessoa e que essa pessoa consiga amar outras pessoas. Porque nós somos irmãos, somos filhos maduros. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor e buscar aprender cada vez mais a amar.
Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, que estamos aqui em comunhão contigo, de entender, Pai, que a nossa base, que o nosso fundamento, o porquê que a gente faz as coisas, é porque o Senhor nos ama e nós amamos o Senhor. Nós queremos aprender a te amar cada vez mais, queremos estar debaixo da tua vontade e, como os filhos maduros, expressar esse amor, as virtudes. Mas nós não sabemos, ó Pai, nós não sabemos como fazer. Ensina-nos, Senhor, que o nosso coração esteja de joelhos, humildes, dizendo para o Senhor: Senhor, eu não sei, Senhor, não sabemos como fazer, mas o Senhor vai nos ensinar. O Senhor nos ensina a te amar, assim como o Senhor nos ensina que o Senhor nos ama como o Senhor amou o seu filho, o seu primogênito. Então esse amor precisa ser dispensado e nós precisamos aprender a te amar cada vez mais. E queremos cumprir o maior mandamento, que é te amar de todo o nosso coração e amar o nosso próximo. Então, Senhor, queima no nosso coração, traz fome, Pai, nos dá fome e sede de te conhecer. Fome e sede de te conhecer, porque o Senhor é lindo, Senhor. O Senhor é maravilhoso e nós queremos, ó Pai, engrandecer o teu santo nome e dizer, Pai, que estamos de joelhos, com o coração quebrantado debaixo da tua santa vontade. E queremos dizer, Pai, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso conosco e que nós vamos transbordar toda essa beleza, todo esse brilho do teu Santo Espírito na vida das pessoas, seja no colégio, seja no trabalho, seja dentro de casa para os nossos, para todos os nossos familiares, dentro aqui das celebrações, da onde a gente estiver, vamos revelar, ó Pai, o teu brilho, a tua graça, porque santo é o Senhor e como o Senhor é santo, nós somos santos. Em nome de Jesus, vamos declarar que Ele é poderoso em nos ensinar, que Ele é maravilhoso e que Ele é